Bom, eu quero que você faça um teste agora. Quero que você faça a seguinte coisa: pega o seu celular, vá lá no seu banco que você usa, abra o extrato do seu banco e veja o que você gastou nos últimos 30 dias, certo? Você viu alguma coisa que você paga lá, que você nem precisa de aprovação, só cai no crédito e você deixa passar ali mensalmente? Você nem olha, por exemplo, assinatura de streaming, você assina e deixou lá. Você nem vê, nem precisa aprovar, às vezes nem a notificação chega, só está caindo na sua conta, certo? Se você tem isso, eu sinto lhe informar, mas pode ser onde você está deixando o dinheiro passar. Muitas vezes a gente deixa um pouco desse dinheiro aí passando todos os meses e a gente pensar que no final do mês dá 300, 400 reais e nós nem percebemos. Então o intuito do vídeo de hoje é te mostrar aonde a gente consegue achar esses gastos invisíveis que nós estamos tendo, o que fazer para que a gente não tenha e montar um plano de ação fácil e prático para a gente já começar a aplicar, para você começar hoje a economizar um dinheiro em cima desses gastos invisíveis. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao canal novamente. Aqui quem fala é o Miquel do Engenheiro Investidor. Nesse vídeo de hoje, eu vou te pedir para que você acompanhe esse vídeo com o seu extrato ali do lado. Ou então, se você está assistindo pelo celular, vai anotando em algum lugar aí e depois abre o seu extrato e veja realmente como é que tá. Porque nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar algumas coisas que você vai conseguir achar lá, ali dentro do seu extrato de gastos invisíveis. Se você economizar só isso de maneira simples, você já consegue economizar um bom dinheiro já para começar a investir. Então fique até o final do vídeo que eu vou te dar dicas muito legais. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Para começarmos aqui de forma prática, vamos entender o que seriam gastos invisíveis. Gastos invisíveis são aqueles que você nem, sua mente nem percebe que você gastou. Chega no final do mês ali, você nem sabe quanto gastou. O que acontece? Um gasto invisível não é um aluguel, não é uma conta de supermercado. Por quê? Existe na nossa mente, existe uma questão de troca. Quando você, por exemplo, paga o aluguel, você está trocando pela moradia. Então você sabe que precisa ali desse aluguel pagar todos os meses. Então você tem noção. Por exemplo, compra no supermercado é a mesma coisa, porque você tem uma troca, você paga por isso e recebe uma alimentação. E nossa mente tende sempre a focar nas maiores contas, e a gente acaba se esquecendo daquelas pequenas. É o famoso 80-20. A gente foca naquela parte mais importante, mas às vezes esquece. Só que depois que você foca no mais importante, ficou aquele pouco lá embaixo, digamos assim, você precisa focar naquilo, porque às vezes o seu dinheiro está vazando por ali. Então é muito importante você saber a diferença. Então muitas vezes a gente não percebe esses gastos invisíveis e o ideal é focar nele, que nem eu já falei, a gente consegue economizar um bom dinheiro para estar investindo. E eu vou te mostrar algumas categorias aqui sobre os gastos invisíveis que nós acabamos tendo ali no nosso cartão de crédito de forma recorrente. E o primeiro, e não mais surpreendente, você vai saber aí, você vai se identificar com isso, são as assinaturas de streamers. Isso mesmo que você ouviu. HBO, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre várias que a gente tem, Spotify, às vezes assinatura de leitura de artigos, de podcast que nós temos ali no nosso cartão. O que acontece? Como é que funciona essas streams? A gente acaba assinando ali porque às vezes o valor é baixo, 25, 30, 45 reais. Isso é uma estratégia do mercado, para que você nem sinta aquele valor no seu bolso. Então às vezes você está pagando 35, 45 de 10. Mas você olha a notificação e vê, ah, 35 reais, deixa aí, 45 reais, deixa aí. Isso nem vai fazer falta para mim. E deixa eu te dizer uma média mais ou menos de quanto isso dá na maioria dos brasileiros. Cerca de 300 reais ali por mês você gasta com assinatura de streams. Então você acaba gastando muito dinheiro. Imagine se você estivesse investindo 300 reais. Seria um bom dinheiro para você estar economizando. Então você sempre tem que olhar. E um plano de ação para você verificar hoje se você está gastando muito ou pouco, abre seu extrato aí. Veja se você tem 3, 4 assinaturas. Você vai pegar as 4, 3, 2 que você tiver, vai verificar se você usou ela nos últimos 30 dias. Por exemplo, se você tem um Spotify e você escutou música nos últimos 30 dias, se a resposta for não, cancela de imediato, porque você não tem necessidade daquilo. Se você assinou uma revista ou um artigo digital para estar lendo na internet e você não leu,
faz 30 dias que você não leu, 60 dias que você nem pegou isso, cancele na mesma hora. Você está deixando dinheiro na mesa e não está investindo no seu futuro. Então tome muito cuidado com essa primeira categoria. E a segunda categoria são os gastos de conveniências não planejados. O que acontece? Exemplos práticos. Você foi ali, dirigiu seu carro, só que o lugar fica a 5 minutos de distância do estacionamento que não é pago. Mas tem um estacionamento que é pago que é a 1 minuto de distância. O que que seu cérebro automaticamente pensa? Não, vale a pena eu pagar um estacionamento. É 1 minuto de distância do prédio, certo? Mas aí você para pensar e reflete, faz sentido ou não? Eu quero que você pense aí, faz sentido ou não? A maioria das pessoas acaba pagando porque ela quer andar menos. E beleza, faz sentido você ali na correria do dia a dia para ser mais rápido e etc. Mas no final do mês, isso dá um grande volume de dinheiro. Então são esses custos não planejados que nós devemos ter cuidado. Outro exemplo claro e assim que você vai se identificar é: você chega em casa, você está exausto, chegou do trabalho, trabalhou demais, você sabe que aquele dia foi muito trabalhoso, você teve estresse, teve confusão no trabalho, e chega em casa e você mora sozinho, por exemplo, não tem que cozinhar ainda a sua janta. O que que você faz? Pede um delivery. Ok, você precisa pedir um delivery, você está exausto. Só que o que acontece a maioria das vezes? Você toda semana, durante 2, 3 vezes na semana, pede delivery. E você acaba criando isso como um hábito de sempre estar pedindo. Você sempre bota na sua cabeça que precisa estar pedindo porque não vai cozinhar. Então, assim, você acaba gastando muito mais dinheiro com delivery. Não estou falando para você não pedir delivery, só estou falando que às vezes nós colocamos aquilo na nossa mente de gastos não planejados que a gente vai gastando ali de forma sem nem perceber aquele dinheiro vazando. Existe uma pesquisa que diz que dos brasileiros gastam mais ou menos ali R$ 280 por mês só com gastos não planejados. Parece pouco, mas vamos juntando. 300 das assinaturas que a gente não usa, do 300, 200, mais agora 200 e pouco dos gastos não planejados, isso no final do mês vai dando bastante. Então sempre reveja se você realmente precisa fazer aquele gasto não planejado. Eu preciso estacionar aqui ou eu posso colocar meu carro a 5 minutos de distância que eu não vou pagar nada e ir andando. Avalie. Não será toda vez que você vai deixar o carro longe, mas não será toda vez também que você vai pagar o estacionamento para acessar algum local. A mesma coisa serve para o delivery. Agora essa categoria é a categoria número 3. Eu acho que você vai ficar um pouco decepcionado, digamos assim, porque você vai perceber que você está literalmente perdendo dinheiro. Que é o quê? Pagar multa e juros de contas. Sim, você às vezes tem um dinheiro, mas o que acontece? Chegou ali no final do mês e você viu lá que você tem uma conta de energia para pagar lá. Está lá para pagar dia 29 e você acabou pagando só dia 31, 2 dias. Praticamente correu juros ali, você precisa pagar os juros dessa conta. Então, literalmente, quando você já tem o dinheiro para pagar a conta e não paga essa conta na data, você acaba literalmente rasgando dinheiro, porque você está pagando um dinheiro que não é necessário. Então, para você que tem esse problema com conta, o que eu aconselho você fazer é deixar suas contas ali no débito automático, verificar se realmente ou anotar em um caderno as datas de vencimento que você tem. Hoje a gente usa o celular consegue lembrar a gente dessas coisas. Então fica muito mais prático você fazer isso. Então, meu conselho é anote essas datas que você vai ter para pagamento, ou então bote seu cartão de crédito no débito automático, para que você não perca esse dinheiro, porque no final do mês vai dar ali 30, R$ 40, mas como eu falei. Parece pouco, mas vai somando todas as categorias que eu vou lhe falando que a gente vai ter um bom dinheiro invertido se a gente deixar de ter esses gastos invisíveis. Categoria número 4, que vai mais te surpreender, mas é o que mais acontece e grande parte da população faz isso, que é deixar dinheiro parado na poupança. Sim, às vezes você pensa, mas o meu dinheiro ali não mudou. Tá, eu já ensinei em outros vídeos. O seu dinheiro não mudou, continuou os mesmos montantes que você botou ali. Se você botou R$ 4.000, no final de 10 meses, no final de 10 anos, ele vai ter os mesmos R$ 4.000. Mas sabe onde você perdeu o dinheiro? Para a inflação. Porque a inflação corrói o seu dinheiro ao longo do tempo, como eu já falei. Você perde dinheiro e você deixa de ter poder de compra com esse dinheiro. Então parece um gasto bom, um gasto, digamos assim, bobo, mas com o passar do tempo, se você não aprender a investir, não aprender onde alocar o seu dinheiro, você vai estar perdendo muito dinheiro ao longo do tempo.
E para isso que esse canal foi feito, para ensinar a investir e você não perder dinheiro de jeito nenhum. Então essas 4 categorias são as categorias onde você consegue enxergar, onde você está tendo gastos invisíveis. Então se você somar ali 200, 150, mais 150 ali de outra categoria, você vai ver que dá para economizar 300, 400, 500 reais às vezes no mês. Então reavalie realmente para ver se faz sentido ter essas assinaturas, se faz sentido você ter esses gastos não planejados, se faz sentido você não estar deixando o seu dinheiro investido em outro local muito melhor e que renda acima da inflação. Também quero te falar alguns erros muito comuns que a gente acaba cometendo quando a gente vai fazer esse tipo de análise, tá? De identificar os gastos invisíveis. O primeiro que a gente começa é: fiz uma vez, não preciso fazer mais. O que acontece? Que todo mês você precisa fazer essa reavaliação. Você vai pegar seu extrato, ver o que você não está gastando até virar uma rotina, até você perceber que realmente você já fez todo o trabalho. Você fez aquela ação e conseguiu realmente fazer aquilo e acabar com aquilo de vez de estar gastando dinheiro com coisas que não tem necessidade. O segundo ponto, o erro bastante comum que as pessoas cometem é cortar tudo de uma vez. Não, eu vou cortar tudo de uma vez, vou cortar meu delivery, não vou pedir mais Uber, por exemplo, outro gasto que a gente tem, pedir Uber quando às vezes a gente não precisa pedir. Vou cortar meu delivery, vou cortar minhas saídas ali. Não, não faça isso. Não estou dizendo para você fazer isso. Isso é um erro. Porque se você começar a fazer isso, quando der um mês, no segundo mês, você não aguenta mais continuar. Você acaba desistindo. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Não cria aquele hábito devagar de ir cortando algumas coisas. Então comece cortando algumas coisas, corta uma stream ali, corta um lanchezinho ali que você vai pedir no final do mês, corta ali o Uber que você iria pedir porque você ficou com preguiça ali de pegar o ônibus. Eu sei que às vezes é muito ruim andar de ônibus, já andei bastante. Mas sempre pense nesse lado e sempre tenha esse cuidado de sempre criar essa rotina para que você não tenha esse erro de sempre querer fazer tudo de uma vez e estagnar e acabar desandando tudo. Então, com um plano de ação que eu sempre deixo aqui nos vídeos esse mês agora você vai pegar o seu extrato ali, verificar quais gastos você teve. O primeiro plano de ação, você vai, ponto um é você pegar esse extrato, verificar realmente o que tem ali na sua conta que você está gastando realmente ali no seu extrato que você não tem necessidade. Pegue e cancele isso. O segundo ponto é crie o hábito de sempre estar melhorando isso, não estar gastando com esses dinheiros não planejados, não ter mais esses gastos invisíveis. E o terceiro ponto muito importante, aprenda a investir o seu dinheiro para que você não perca dinheiro ao longo do tempo. Ok? Então a gente fica combinado, você faz esse plano de ação e me diz o que você teve de avaliação e que você conseguiu ver realmente que estava vazando dinheiro. E eu quero pedir para você deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre um tópico muito importante, que é sobre como negociar o seu salário para quem é CLT, principalmente. Então, se você olhou agora esse vídeo e identificou que você está tendo os gastos realmente ali, saídas que você não precisa ter, deixa aqui embaixo, porque aí as pessoas vão poder olhar, vão poder verificar, vão poder ver se realmente aquilo também se encaixa para ela. E também comenta aqui se qual dessas categorias mais te surpreendeu, em qual você está gastando mais dinheiro. E a gente se vê no próximo vídeo.